Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos falar aí cenário geral de várias arritmias, tá? Vou dar uma passada aí nas TAC, nas BRADs, nós vamos falar um pouquinho de condutas, né? Apesar de não ser o foco do curso, eu vou dar algumas noções aí de condutas, e vamos falar um pouquinho do eletro na parada cardiorrespiratória, e esse primeiro módulo aqui é mais um pouco aí sobre definição e dicas práticas nas arritmias, da abordagem do eletro das arritmias e do paciente, lembrar que o eletro nunca é visto sozinho, mas sim aliado a um contexto clínico. Então, nós vamos falar taquibrade arritmias e no final dos BAVs, no final desse módulo. Então, dicas práticas, tá? Vou falar algumas situações aqui do dia a dia para vocês e como abordar uma taquiarritmia, uma bradiarritmia, no cenário geral, é claro, nessa primeira aula, numa emergência, seja você da enfermagem, seja você outro profissional de saúde, médico, fisioterapeuta, você tem que ter noção disso, até porque que constitui um atendimento humanizado e bem conduzido de um paciente é a multidisciplinaridade, né? Então, se o eletro for visto por mais de uma pessoa, se aquele paciente foi abordado por mais de uma pessoa, tem mais chance ainda de correr tudo bem ou de algum erro não passar batido. Então, o que são as arritmias? O que eu projetei uma para vocês, tá? Nada mais é que o coração fora do ritmo, tá? Vocês vão ver que como definição, a arritmia, o coração está batendo fora do ritmo, ou para mais ou para menos, tá? Não quebrar esse conceito aí que algumas pessoas têm de que a arritmia é só quando o coração está acelerado. Não, isso são as TAC arritmias, né? As bradiarritmias, o coração está batendo lento, tá? Aqui nessa foto, um exemplo aí de uma fibrilação atrial, que nós vamos falar ainda nesse módulo, uma outra aula aí, tá? E eu queria falar para vocês que as taquiarritmias são quando você vê um eletro ali com uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. E as bradiarritmias, um conceito que mudou, assim, não tão recentemente, porém mudou, não é mais abaixo de 60 e sim 50 batimentos por minuto. As arritmias, elas são classificadas aí em atriais e ventriculares, ou seja, da onde ela está saindo, de onde ela está surgindo no coração, na parte de cima ou na parte de baixo. No átrio direito e esquerdo, lembra da aula de anatomia lá, que é a região que fica acima ali do feixe de His. E essas arritmias a gente classifica como supraventriculares, lembrar, acima dos ventrículos, né? E as arritmias ventriculares, que é ali no ventrículo, tá? As ventriculares são mais graves, obviamente, o ventrículo é responsável por 70% da contração aí do nosso débito cardíaco, sendo os átrios por 20% a 30%, aí, dependendo da literatura. Então, se a gente perde 20% a 30% do nosso débito vindo de uma arritmia que fez com que o átrio não conduzisse legal esse débito, é menos danoso do que 70%. Então, as arritmias ventriculares acabam sendo mais graves, tanto que elas são classificadas, elas podem até deixar o paciente sem pulso. Às vezes está tão rápido que ele está vibrando ali, ele não está batendo. Isso não produz débito, tá? Não perfunde as coronárias, que são as artérias do coração, que nutrem o coração, que inclusive são nutridos durante a diástole, né? Se o coração está muito acelerado ou muito fraquinho, a perfusão vai estar muito fraquinho, que eu digo muito lento, né? O coração vai ser mal perfundido, as coronárias vão perfundir mal o coração. A sem pulso, que é o ritmo de parada cardiorrespiratória, tá? Nós temos que agir rapidamente, o paciente está em risco ali, iminente de vida, risco de morrer, e são classificadas em fibrilação ventricular, atividade elétrica sem pulso, que é a famosa AESP, e a sistolia. Tá? Nós vamos ter na próxima aula, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e mostrar exemplos. Toda vez que um paciente chega com uma arritmia na emergência,
ou numa UTI, numa enfermaria, uma UBS, você pode pegar. Eu já trabalhei em UBS no começo da minha carreira e já peguei várias vezes paciente ali que falava que não estava se sentindo bem, a gente ia pegar os sinais vitais e examinar, ia rodar um eletrocardiograma. Muitas vezes a enfermeira ali, ou a técnica que rodava o eletro, que sabia que tinha um pouco mais de conhecimento do eletro, já falava, doutor, já detectou que não tem alguma coisa legal ali. Como que eu tenho que classificar os pacientes quando eu abordo as arritmias? Essa é uma dica prática que eu queria dar para vocês. Tenho que ver se eles têm risco de vida. Eu tenho que ver se essa arritmia é uma arritmia estável ou instável. Instável que eu preciso abordar naquele momento, ou estável que eu preciso apenas controlar aquela arritmia ali, dá para eu conduzir ela depois no segundo momento. Até porque é a diferença entre você dar um choque no peito do paciente ou não, né? Será que eu posso tratar só com remédio? Será que eu tenho tempo de aguardar exames? Ou será que eu tenho que conduzir aquela arritmia naquele momento ali? Então, os critérios de instabilidade, é importante vocês terem, antes de a gente começar um módulo tão importante aqui das arritmias, né? O que deixa um paciente instável? Então, aqui eu coloquei para vocês que é o mais comum aí a gente gravar, né, que são 5 Ds, tá? Ó, D de dor torácica, D de dispneia, D de desmaio, D de diminuição da pressão arterial, mais conhecido como hipotensão, e D de diminuição do nível de consciência ou rebaixamento do nível de consciência. Ah, o paciente bateu o tórax lá, caiu, machucou, está com dor no peito. Não, não é essa dor. É uma dor anginosa. Lembrar que a coronária é perfundida ali na diástole. Se o coração está muito devagar ou está muito rápido, não dá tempo de perfundir. Esse paciente vai ter dor por baixa perfusão das coronárias. Então, é uma dor anginosa, tá? Uma dor torácica ali, importante, anginosa. Vai ter um módulo bônus que eu vou classificar e ensinar para vocês as dores. Então, é importante ter esse conceito. Uma dor ali no tórax, piora com esforço, pode estar irradiando ali para a mandíbula, para o braço esquerdo, o paciente está suando frio. Eu coloquei ali embaixo os sinais de má perfusão que também fogem a esses 5Ds, que é a diminuição da diurese, má perfusão periférica ou central, palidez cutânea, paciente taquicárdico, tá? Isso aí são sinais de que ele pode estar instável ou prestes a instabilizar. Dispneia, né, que é aquela falta de ar, sensação de falta de ar, o desmaio, que é a síncope, né, a perda de consciência, hipotensão, pressão geralmente ele vai estar baixa, principalmente em relação ao basal dele, aí a gente considera abaixo de 90 por 60, ou sistólica é menor que 90 milímetros de mercúrio, e diminuição do nível de consciência. O paciente está rebaixado, tá? Você tenta falar com ele, ele não responde, ou ele está meio desorientado, ou ele responde nada a ver com o que você perguntou. Seu João, o senhor pode me falar onde o senhor está? Ele fala assim, xixi. Ou ele fala um lugar nada a ver com aquilo que você perguntou. Ou você pergunta a idade dele, ele fala maio, entendeu? Ah, tá respondendo um mês, eu perguntei a idade. Pô, esse cara não tá com nível de consciência legal. Sempre saber o basal do paciente, se tiver um acompanhante ali, um familiar do lado, isso pode te ajudar também a tirar essas características, tá? Os 5Ds são um mnemônico aí para ajudar a lembrar as 5 principais características da instabilidade, porém, lembrar desses conceitos aqui embaixo. Paciente mal profundido, tempo de enchimento capilar demorado, diminuição da diurese, sudoreico, pálido, aquele paciente que você vê que não está legal. Geralmente são esses que não dão trabalho na emergência, né? Porque está demorando, é aquele que está ali quietinho, está mal num canto, realmente passando mal, né? Obrigado, pessoal, e até uma próxima.